Você já sentiu aquele frio na barriga ao pensar no que vem pela frente? Não apenas o amanhã, mas o longo prazo. O medo de perder sua utilidade, de ver seu corpo falhar, ou de se tornar irrelevante, em um mundo que corre cada vez mais rápido. Vivemos em uma era que idolatra a juventude e descarta a experiência, criando uma ansiedade coletiva sobre o envelhecimento que nos paralisa, antes mesmo de chegarmos lá. Imagine um homem que foi o topo do mundo, o maior orador de Roma, o defensor da República, o homem cujas palavras moldaram impérios. Agora, imagine esse mesmo homem isolado, vendo seus ideais serem destruídos por tiranos, e sabendo que sua cabeça tem um preço. É nesse cenário de caos e incerteza que Marco Túlio Cícero escreve sua obra mais reconfortante, De Senectute. Ele não escreveu sobre a velhice em um jardim tranquilo, com uma taça de vinho. Ele escreveu enquanto fugia de assassinos. Ele escreveu quando o futuro parecia uma sentença de morte. Se as lições de um homem que enfrentou o fim da própria vida com essa clareza serviram para ele, elas são exatamente o que você precisa para acalmar a sua ansiedade hoje. Hoje, vamos mergulhar na mente do filósofo que decidiu que o futuro não era algo a ser temido, mas um território a ser conquistado. Vamos descobrir por que a sua mente pode se tornar uma fortaleza, enquanto o resto do mundo desmorona. Prepare-se para mudar sua percepção sobre o tempo. Antes de explorarmos os segredos de Cícero para uma mente inabalável, convido você a se inscrever aqui no canal. Nossa missão é resgatar as vozes mais profundas da história, para resolver os problemas modernos. Se você busca sabedoria para navegar nestes tempos incertos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Vamos construir essa fortaleza mental juntos. Marco Túlio Cícero é frequentemente lembrado por seus discursos políticos inflamados, mas sua maior batalha foi interna. Em De Senectute, ele utiliza o personagem Catão, o Velho, para desmontar os 4 grandes mitos que nos fazem odiar a ideia de envelhecer: a perda da atividade, a fraqueza física, a privação dos prazeres e a proximidade da morte. O que torna essa obra temporal é que Cícero não ignora a dor, ele não é um otimista ingênuo. Ele reconhece que o tempo é implacável, mas argumenta que a nossa angústia não vem do tempo em si, mas da nossa resistência a ele. A ansiedade sobre o futuro é, essencialmente, um erro de perspectiva sobre o que nos torna humanos. Para o homem moderno, futuro é sinônimo de declínio. Temos medo de não sermos mais produtivos no trabalho, de não sermos mais atraentes, ou de perdermos a autonomia. Cícero inverte essa lógica. Ele propõe que o amadurecimento é uma libertação, o momento em que deixamos de ser escravos dos impulsos, para nos tornarmos mestres da razão. Neste vídeo, vamos dissecar cada ponto dessa filosofia. Vamos entender como a cultura do descarte nos enganou e como podemos usar os princípios romanos para encontrar paz no meio da tempestade. Este não é um vídeo sobre ficar velho, é um vídeo sobre como se tornar indestrutível diante da passagem dos anos. Para entender a cura de Cícero para a ansiedade, precisamos entender o caos em que ele vivia. Cícero escreveu De Senectute, por volta dos 62 anos, uma idade avançada para os padrões romanos, e em um momento de desespero político total. Júlio César havia sido assassinado, a República estava em frangalhos, e o poder estava sendo disputado por homens brutais. Cícero estava perdendo tudo: sua influência, sua segurança e seus aliados. No entanto, em vez de se entregar ao pânico, ele olhou para dentro. Ele percebeu que a ansiedade sobre o futuro surge quando colocamos nossa felicidade em coisas que o tempo pode roubar: status, força e beleza. Se o seu valor depende de quão rápido você corre, ou de quanto poder você exerce sobre os outros, o futuro será, de fato, seu inimigo.
Cícero propõe que a única forma de parar de ter medo é construir um patrimônio interno, a virtude, que é imune à inflação do tempo e às crises políticas. O primeiro grande medo que Cícero ataca é o da inatividade. Na modernidade, associamos valor à correria. Se você não está ocupado, você é inútil. Cícero destrói isso com a metáfora do navio. Enquanto os marinheiros jovens correm de um lado para o outro, sobem em mastros e puxam cordas, esforço físico, o piloto permanece sentado, segurando o leme com calma. É ele quem realmente guia a embarcação. O futuro não é o fim da sua utilidade, é a transição da força bruta para a grande direção. Ele argumenta que as maiores conquistas da humanidade não foram feitas por jovens velozes, mas por mentes experientes, que sabiam para onde olhar. Para o jovem ansioso com a carreira, a lição é clara: pare de focar apenas na agilidade e comece a cultivar a profundidade. O piloto não teme a tempestade, porque ele confia na sua habilidade de navegar, não na força dos seus braços. Um dos maiores pavor modernos é a perda das faculdades mentais. Cícero aborda isso de forma pragmática. A memória permanece, se você a exercitar. Ele cita exemplos de filósofos e poetas, que criaram suas maiores obras na velhice. A ansiedade sobre o futuro mental é muitas vezes uma preguiça disfarçada de medo. Cícero nos desafia a sermos estudantes perpétuos. Ele mesmo começou a estudar grego profundamente, em idade avançada. A mente não se desgasta como uma engrenagem mecânica, ela se expande como um jardim. Se você planta curiosidade hoje, colherá vivacidade amanhã. O medo de ficar para trás tecnologicamente ou intelectualmente é resolvido pela postura do aprendiz. Quem nunca para de aprender, nunca se torna obsoleto. O futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma oportunidade infinita de novas descobertas. Talvez o ponto mais provocativo de Cícero seja sua visão sobre o prazer físico. Ele argumenta que a perda do desejo ardente por comida, bebida e sexo não é um castigo, mas o maior presente que a natureza nos dá. Ele chama isso de libertação de mestres cruéis. Quando somos jovens, somos escravos de nossos impulsos, fazemos coisas estúpidas por validação e luxúria. Envelhecer é ganhar a liberdade de desfrutar de prazeres mais refinados, uma boa conversa, a leitura de um livro, a observação da natureza. A ansiedade sobre o futuro, muitas vezes é o medo de não sentir mais as mesmas coisas. Cícero responde que as novas sensações são mais estáveis e menos turbulentas. A paz de espírito que vem com a moderação é infinitamente superior ao caos da paixão desenfreada. É o fim da ansiedade de desempenho. Em uma cultura de likes, temos medo de perder a relevância. Cícero introduz o conceito de auctoritas, uma influência baseada no caráter e na trajetória, não no cargo ou no dinheiro. Ele explica que o verdadeiro respeito não é algo que se exige, mas algo que se emana de uma vida vivida com integridade. A ansiedade de ser esquecido pelo mundo é combatida pela construção de um legado de sabedoria. Quando você foca em se tornar uma pessoa de princípios, as pessoas naturalmente recorrem a você, em busca de orientação. O futuro não te torna invisível, ele te torna uma bússola. Cícero mostra que o medo da irrelevância é um problema de quem nunca cultivou nada além da superfície. Quem investe no caráter torna-se indispensável, independentemente da idade. Finalmente, Cícero encara o elefante na sala, o fim da vida. Ele argumenta que temer a morte é uma perda de tempo lógica. Se a alma é imortal, a morte é um upgrade para um estado superior de existência. Se a alma morre com o corpo, não haverá eu para sentir dor ou arrependimento,
será apenas um sono sem sonhos. De qualquer forma, não há o que temer. Ele compara a vida a uma peça de teatro. O autor decide quando o ato acaba, e o bom ator não reclama do fim, mas foca em ter desempenhado bem o seu papel, enquanto esteve no palco. Ao resolver o medo da morte, Cícero nos ensina a resolver todos os outros medos. Se o fim definitivo não é terrível, por que o caminho até ele seria? A aceitação da finitude é o que nos permite viver o presente, com uma intensidade que a ansiedade jamais permitiria. Ao final de sua jornada, Cícero não nos deixou apenas belas palavras, mas um método de resistência. Ele provou que o medo do futuro morre quando decidimos viver de acordo com princípios que o tempo não pode tocar. A ansiedade se alimenta da incerteza, mas a sabedoria se alimenta da verdade. E a verdade é que você é muito mais do que a sua capacidade física ou sua produtividade imediata. Não espere o futuro chegar para começar a praticar essas lições. Comece a cultivar hoje os interesses, as leituras e as virtudes, que serão o seu conforto daqui a 20, 30 ou 50 anos. A velhice não é uma doença, é um porto seguro para quem soube navegar com propósito. Como Cícero dizia, as armas mais eficazes contra a velhice são as artes e as virtudes cultivadas ao longo de toda a vida. Se este mergulho na filosofia romana trouxe algum alívio para sua mente hoje, deixe um comentário abaixo. Quero saber, qual é o seu maior medo em relação ao futuro? Vamos debater e usar a filosofia para encontrar as respostas. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com alguém que também está enfrentando momentos de ansiedade. O tempo vai passar de qualquer maneira. A escolha de como você vai se sentir em relação a isso é sua. Que possamos, como Cícero, encarar o horizonte não com temor, mas com a serenidade de quem sabe que o melhor da mente ainda está por vir. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.